Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de setembro, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos, juntamente com toda a Igreja, a memória de São Gregório Magno, que foi bispo de Roma entre o ano de 1590 e 1604, e que mereceu da tradição o título de Magno, ou seja, o Grande. Foi um dos maiores padres da história da Igreja e um dos 4 doutores do Ocidente. São Gregório foi verdadeiramente um grande Papa e um grande doutor da Igreja. São Gregório Magno, rogai por nós. Então, com imensa alegria, convidamos você e sua família para assim partilharmos o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo do 31 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apoderou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem?" E a fama de Jesus se espalhou em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta terça-feira nos apresenta Jesus como aquele que fala com autoridade. Ordena aos espíritos maus e estes obedecem. Veja que talvez a autoridade de Jesus, para além das outras possíveis interpretações, baseia-se no seu testemunho de vida. Jesus é aquele que fala o que vive. Nele, a vivência procede à linguagem, isto é, o ato de se expressar em palavras é signo daquilo que se é transmitido. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, esse pedido de Jesus, instantemente, nos faz de os sermos homens e mulheres de ação e dos gestos. Mais do que falar puramente, é preciso viver. Assim as pessoas vê e segue aqueles que apontamos, Jesus Cristo. Assim foi nas primeiras comunidades no início do cristianismo. E que Deus possa assim nos darmos essa graça de falarmos aquilo que estamos vivendo. Sobretudo nesse mês que é dedicado à palavra de Deus. Que sejamos assim portadores dessa palavra. Mais do que em palavras, e sim portadores em gestos concretos de amor e adesão à palavra lida e interiorizada, sobretudo praticada, para que possa produzir cada vez mais em nós frutos que possa levar as pessoas à convenção. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, vejamos que os ensinamentos de Jesus eram convincentes às suas ações, o qual causava espanto, porque ele falava com autoridade e convicção, vivendo conforme o que pregava. As pessoas ficavam admiradas com seus ensinamentos, porque ele não tinha dúvida da sua missão salvífica e da sua identidade de Filho de Deus guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha conhecimento de que estava ensinando e falava com firmeza porque vivenciava o que pregava. Então veja que a sua vida era o próprio Evangelho. A vida de Jesus é o próprio Evangelho. Ele não agia como nós, que às vezes fazemos as coisas sem convicção, com medo, inibido, terminando por dar conta, assim, um contra-testemunho dos ensinamentos evangélicos. Jesus Cristo era conduzido pelo Espírito Santo e mantinha uma intimidade perene com o Pai para receber dele todas as instruções e assim realizar a sua obra aqui na terra. Assim sendo, meus irmãos, queridas irmãs, as coisas aconteciam conforme ele apregoava, não vacilava e, consequentemente, até os demônios o reconheciam e o obedeciam. Então veja que os espíritos maus eram submissos à sua autoridade, mais ainda que os fariseus e doutores da lei.
Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus deixou para nós a incumbência também de mandar calar os espíritos impuros e libertar os cativos. No entanto, para que isso seja possível, precisamos também entrar em sintonia com o Pai através da oração. Pedir que o Espírito Santo se manifeste em nós e por nosso intermédio. Com efeito, nós também poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais ainda. Portanto, o poder do Espírito Santo, a fé em Jesus Cristo e a coerência da nossa vida nos farão ter autoridade na pregação e na ação, dando testemunho ao mundo de que Deus continua vivo e no meio de nós. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você acredita que o poder de Deus, por meio de si, remove montanhas e expulsa os males? Você assume toda a palavra que pronuncia em nome de Deus? Como você tem transmitido o Evangelho às pessoas, falando e vivendo? Você tem autoridade sobre os espíritos maus? O que falta em você para que isso aconteça na sua vida, meus irmãos, queridas irmãs? Então que possamos assim abrir o nosso coração para colocarmos verdadeiramente a palavra de Deus em nosso coração e assim realizarmos grande prodígio, sobretudo sermos anunciadores da palavra de Deus, mas sobretudo vivenciando essa palavra com o nosso testemunho. Portanto, peçamos ao Pai para nos fazermos fortes para enfrentar e vencer as forças malignas que cruzam o nosso caminho, nos tentando afastar do Pai. Então, como Jesus, queremos também abalar o poder do mal deste mundo. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Deus, que possamos assim vivenciar com grande êxito esse mês de setembro, o mês da palavra. Sejamos anunciadores e continuadores do reino de Deus.